Nossa, tem que vir pra cá. Fábio. Um pouquinho. Só pra não ficar com o corpo jogado. Aí? Bom aí? Tá bonito? Tá bonito? De graça. Hã? Tá ao vivo já. Só começar a entrar aí. É só concluir. Calma, não conclui ainda não. Não vou concluir nada não. Não vou concluir não. Você quer chá? Não, mas não começou, né? Não, já tá ao vivo já. Começou? Já tá ao vivo já. Você quer chá? Um chá pra nós começar. Marquei ninguém não. Fica marcando aí. Vamos ver. Beleza. Deixa eu só abrir uma sala. Maravilha, maravilha. Você que abriu a sala? Ainda não. Já tem dois, né? Tem dois que é sua esposa. É, minha esposa acabou de entrar. Não? Bora lá? Paz do Senhor, meus queridos maravilhas. Estamos aqui mais uma vez aí, numa sexta-feira. Que dia que é hoje? Nem lembro mais que dia que é hoje. 16, né? 16? 16. 16 de julho, né? Vamos aqui hoje abordar alguns assuntos bíblicos, né? Como de costume, na sexta-feira nós fazemos nossa sala de vídeo aqui. Passamos alguns dias. 17. 17. Aí eu e o William aqui, estamos aqui na sala de vídeo aqui, vamos aqui com os irmãos, né? Com os irmãos, com nossos amigos, aqueles que estiverem aí assistindo, alguns pontos bíblicos, né? Que sempre é bom aprender mais a Bíblia, né? Nós aprendemos todos os dias um com o outro, né? Então, obrigado aí pela sua receptividade aí na sua casa, nos abrir as portas para podermos estar com vocês aí, né? Aprender um pouquinho mais, né, William? Sim, né? Graça e paz, saúde e prosperidade da parte de Deus para cada um que está nos ouvindo, né? Motivo de alegria, né? Ter já alguns aqui participantes conosco que já estão nos acompanhando desde da nossa nosso primeiro trabalho, né? Nesse projeto, né? Da gente estar ressaltando estudos bíblicos, né? Com base principalmente na palavra de Deus e através de bons livros, né? Principalmente nesses tempos difíceis, onde até muitas igrejas estão fechadas, né? Mas ainda nós damos graças a Deus por termos a plataforma, né? Do Face ou YouTube, para a gente estar podendo trazer um pouquinho da palavra de Deus. Maravilhas. E só lembrando, eu e o William, nós somos cooperadores, somos obreiros da casa do Senhor, né? Tem nossos pastores, o meu pastor, né? O pastor Josué, G1, com o nosso presidente, nosso pastor, o pastor do Marcelo Gatti, que está nos acompanhando também, a gente já está vendo aqui né, o rostinho dele ali no cantinho, né? Está nos acompanhando, então dou graças a Deus que estamos debaixo da bênção dos nossos pastores, né? Nesse trabalho maravilhoso. Aqui nós dependemos deles, né? Eles nos abençoaram, nós estamos aqui, claro, debaixo da graça deles, debaixo da autoridade deles. E vamos aí hoje aí abordar um assunto muito interessante, que é sobre o Evangelho e o relativismo, né? O que é relativismo, né? Resumindo assim, para não prolongar muito, né? Não prolongar muito a situação. Relativo assim, é que não existe uma verdade absoluta, né? Que aquilo que cada homem tem a sua interpretação daquilo que é verdade, compreensão daquilo que é verdade, conforme o seu ambiente, conforme a sua religião, conforme a sua cultura, já conforme aonde ele está, ou seja, então ele torna aquilo para ele verdade ou não. Essa é o princípio de relativismo, sim, social, religioso, cultural. Mas nós vamos tratar aqui do relativismo religioso, né? Se há possibilidade do evangelho ser relativo,
né? Porque se há uma verdade, se não existe uma verdade absoluta, como é o relativismo, se não há uma verdade absoluta, ou seja, se cada um cria a sua própria verdade, ou sua atmosfera do que é certo e o que é errado, então nós começamos a ter uma problemática. Porque se a verdade do mundo ela é uma verdade sem nenhuma, que não se questione ou que se ponha em dúvida, né, se a verdade do mundo é assim, já, cada um vive a sua, cada um faz o que quer, anda como quer, se há uma verdade assim, se essa é a verdade do mundo, o evangelho então, como que fica agora? Né? Porque o evangelho, ele tem a sua verdade. Sim. Que é a palavra de Deus. Sim. Porque Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, então não há outra verdade a não ser a palavra de Deus. Era a inerrante verdade, ou seja, não há questionamento, não há conjecturas que venha degrinir ou tirar essa afirmativa, né? Da Bíblia. Não tem. Ou seja, então, na verdade, se eu começar a entender, e se eu colocar no meu coração, no meu entendimento, né, psicológico, fisiológico, se começar as filosofias, né, de Platão, Aristóteles, Sócrates, que tem essa linha relativa, se eu começar a entender isso por verdade e deixar de crer que a verdade da Bíblia é a absoluta, eu vou colocar em xeque a palavra de Deus. Porque então algumas coisas que vamos abordar hoje, por exemplo, algumas coisas eu posso entender que não é verdade, então. Sim. Que não tem problema, mas você entende que não, que o que está escrito é verdade, que as consequências, se eu não fizer, eu vou estar fora da vontade de Deus, né? Mas o relativismo não dá a entender isso. Ele dá a entender de que não importa aquilo que eu tenha por verdade. Ou seja, que não importa o que você entende por verdade. O que importa é o que eu entendo por verdade. E agora? E agora? Né? Como que nós vamos entender isso? Como que eu vou compreender? Mas calma aí, então quer dizer que a Bíblia é uma verdade incerta? Isso, incerta. Ela não é uma verdade absoluta, não existe, ela não é confiável então ao total. A Bíblia então não é confiável. Que não é confiável ao total, eu não dou totalmente ela credibilidade. Não, ela perde credibilidade. Se a Bíblia não tem, se ela é falha, né, nesse aspecto, nessa compreensão, né, desse entendimento que não, isso serve para mim, isso não serve, ela já não tem mais a sua eficácia. Não, ou seja, se eu começar a conjecturar, verbalizar, me relacionar com a Bíblia de uma forma relativa, fazendo um relativismo sobre ela, fica complicado. Como que então? Então quer dizer, então o Evangelho ele se torna obsoleto, limitado. Aonde vamos entender também hoje aquela velha frase, né? Porque se o Evangelho começa a andar por esse caminho, então ele precisa realmente de uma defesa. Mas o Evangelho precisa ser defendido? Mas aí eu não compreendo. Porque se eu levanto uma bandeira em defesa do Evangelho, ou seja, então ele não é mais poder de Deus. Não, ele deixa de ser. Ele deixa de ser poder de Deus para ser poder dos homens. Porque tudo aquilo que precisa de uma defesa é algo que ela não tem a sua totalidade na verdade. Alguma coisa ela precisa ser respaldada, né? Precisa ainda ser moldada, né? Porque quando eu preciso defender, eu sou até um pouquinho, na minha opinião, não criticando as pessoas que se levantam, mas eu acho muito um paradoxo muito grande eu falar que estou em defesa do Evangelho, porque quando eu falo estou em defesa, algo está em perigo. Algo está em perigo. Se algo está em perigo, é porque algo foi levado para relatividade. Sim, porque é o seguinte, na verdade, a situação que nós temos hoje é essa. Porque nós estamos pondo, não é que o Evangelho ele não seja a verdade absoluta. Não é que a Bíblia não seja a verdade absoluta. Ela continua e sempre será a palavra de Deus inerrante, sem nenhum questionamento. Mas o homem,
Mas para que o evangelho ele venha de encontro à minha necessidade. Na minha necessidade, ou não, necessidade, nos meus privilégios. Não é nem necessidade. Não. Nos meus privilégios, naquilo que eu quero obter do evangelho. Quando eu olhar para esse caminho, então eu torno ele, não é que ele é, eu torno ele relativo. Flexível. Flexível. Para ser mais popular, né? Nos dias de hoje, a palavra mais popular. Ou seja, então quem relativou o evangelho, quem trouxe esse ar de relativismo foi o próprio homem. Sim. Entendeu? Pôr em xeque. Não, mas que não tem problema. Não, mas não é assim. Não, trazendo, né? Cadê o livro? Tem um livro aqui, esse, né? Quem gosta de livro, irmão, ó, adquira, muito bom, né? Aqui, ó. Né? Biografia de Paulo. O escritor fala assim, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma lista calma e serena de verdades a serem aprendidas ou mandamentos a serem obedecidos. Mas é um livro áspero, o qual nos força a amadurecer o pensamento à medida que passamos a entendê-lo. Então, o que é? É a verdade. Sim. A verdade ela é áspera, ela nos confronta. Eu não tenho como manipular a verdade, ela não é manipulável. A verdade não se manipula. Não. Ela é a verdade. Jesus disse muitas vezes, em verdade eu vos digo. Aí que está. Se Jesus disse, em verdade vos digo, não há outro pensamento. É esse aqui. Não há outra linha de pensamento? Se cria, né? Mas, né? Se cria. Vamos ver, né? Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16. Nós vamos abordar Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Em cima de alguns comentários de Champlin, Calbart, né? E alguns outros que nós tivemos aqui. Mas nós vamos usar esses homens, né? Esses teólogos, né? Como base, porque, né? De nós mesmos não vai sair nada aqui, né? Então nós temos a graça, né, de Deus e também bons livros, a Bíblia, toda ela, né, conosco. Mas quando então nós vamos entrar por essa situação do quê? De que Paulo, quando ele vai escrever a Romanos, a carta aos Romanos, ele tem notícias não muito boas, tristes de lá, né? Recebe uma notícia triste, porque na verdade, quando Roma era governada por Cláudio, pelo imperador Cláudio, sim. Houve uma cebola lá entre os judeus e entre os romanos, né? Houve lá não entre os judeus e os romanos, os judeus com eles mesmos, porque havia uma linha cristã já, né? Sim. Judaica cristã e outra ortodoxa, ou seja, os que criam que Jesus era o Messias, outros que não acreditavam. Sim. E eles começaram a se chocar, começaram a brigar, e isso trouxe um transtorno, um desconforto em Roma. Aí Cláudio expulsa os judeus de lá, todos eles, os cristãos e os não cristãos, expulsam todos. Mas ele falece. Quando ele falece, Nero governa. Sim, no ano 54 depois de Cristo, né? Ele falece, Cláudio, e aí Nero tomando, né, controle do Império Romano. Ele novamente ele dá oh meu Deus, fugiu a palavra, né? Ele dá permite que eles voltem, o respaldo para que o povo, né? O respaldo não, né? Ele permite que o povo retorne, né? Porque quando Cláudio soube dessa desavença que estava tendo entre, né, cristãos ortodoxos e cristãos judeus cristãos, ele fala, não, vocês precisam se apartar um do outro. Mas Nero não, ele trouxe novamente. Porque Nero já era mais político, né, e mais social, né? Então ele entendeu que os judeus fazia bem, né, financeiramente. Sim. Para Roma. Então quando há esse retorno, então na verdade agora Roma, meus queridos, ela tira de todo tipo de perversidade, todo tipo, né? Todo tipo que você imaginar, ou seja, todo tipo de obras da carne, né? Homossexualismo, prostituição,
furto, corrupção, idolatria a deuses, a sacrifícios de pessoas, de animais, tinha de tudo em Roma. É uma cidade totalmente dominada pelo paganismo, totalmente dominada. E então, nesse contexto todo, quem está lá dentro? A igreja de Cristo. Sim. Ela está lá. Não era um número muito grande, acho que uns 100, acho que fazia mais ou menos uns 100 membros, mais ou menos, tinha esse corpo dos cristãos lá. Mas era uma igreja, né? Uma pequena e grande congregação. Uma pequena congregação de 100 membros, mas era uma igreja. Sim. E ela estava passando por alguns problemas. Do quê? Do ambiente, do atmosfera que envolvia eles. E Paulo, ouvindo algumas coisas que estavam acontecendo em Roma, ele escreve essa carta. E uma das coisas que ele escreve, que nos chama, que nós vamos abordar hoje, que é em Romanos capítulo 1, versículo 16, é quando ele fala: porque eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. É o poder de Deus para a salvação. Então, na verdade, Paulo, nós vamos meditar um pouco nessa parte aqui, né, de que Paulo fala, porque na verdade o Evangelho não é para se envergonhar. Mas que vergonha é essa? É vergonha de vestir roupa de não crente, de crente? É vergonha de usar short? Jogar futebol, é isso? Camisa cavada em casa? Barba, é isso? Será? Essa vergonha? Será? Vamos adentrar dentro da palavra de Deus? Manda bala. Né? Vamos estar fazendo uma leitura então em Romanos, capítulo 1, verso 16, mas quero ler o 14 e o 15, que ele faz a contextualização do texto 16, né? Que Paulo fala o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto. Aquilo que está nele, ele está pronto. E o que está nele? Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. O Evangelho ou a palavra coach? O Evangelho, né? Good coach. A vós que estáis em Roma. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, né? Quer saber qual que é o poder que o Evangelho proporciona? A salvação, né? Como está escrito aqui, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro dos judeus e também do grego, né? Isso daqui já é uma outra contextualização, um outro estudo sobre esse poder de Deus, tanto para os judeus, né? Primeiramente para os judeus e para o grego. Mas vamos se fechar um pouquinho aqui no que ele fala, porque não me envergonho do Evangelho. Como eu disse no 14 e o 15 que eu li, Paulo se refere-se, quando ele se fala devedor, em questão que aquilo que o alcançou, aquilo que pela misericórdia de Deus, né, foi lhe proporcionado, que foi a verdade, a compreensão, né, da palavra de Deus, ele fala que agora ele é devedor, porque assim como de graça ele recebeste, né, como disse a própria palavra de Deus, né, de graça vos dai. E muitas vezes deparamos na atualidade homens e mulheres que muitas vezes são alcançados pelo Evangelho de Cristo, mas por uma certa ambição se leva isso para a sua vida como um monopólio, algo que eu adquiro, algo que eu conquistei, mas fico só para mim. Não pode para você, só para mim. É algo meu, eu que vou usufruir, eu vou me fechar. Sendo que tem que ser totalmente ao contrário, né? Tem que ser o quê? É como se eu pegasse um dinheiro seu e eu tô devedor de você. Eu tenho que lhe dar. Eu tenho que lhe devolver. Sim. Ou senão eu te dou um dinheiro, você tem que entregar para uma pessoa. Você é devedor também. Claro. Porque você tem a objetividade de lhe entregar aquilo que foi lhe dado. Foi obrigação. Por isso que Paulo ele retrata sobre essa contextualização de devedor.
E aí ele adentra lá que não me envergonho do evangelho. Mas como assim não vergonha? Por que ele não se envergonha? Ah, porque Paulo não mudou a roupa. Ele permaneceu usando terno e gravata. Quando ele fala no me envergonho do evangelho, segundo Champlin, né, aqui o material que temos, né, porque a gente está respaldado de bons materiais, né, primeiramente da palavra e bons materiais, né, uma obra-prima de Champlin, tanto do Novo e Velho Testamento. E ele retrata que na capital da Grécia, ou seja, Atenas, e no Império Romano, na cidade de Roma, o evangelho era ridicularizado. Era ridicularizado. Era motivo de piada. Como um fanatismo. E motivo de piada. Como um motivo de fanatismo. E muitas vezes nos dias de hoje, né, muitos de nós se envergonham por o povo fazer certa zombaria. Ah, você vai demais na igreja, você é muito fanático, você lê muita palavra, não precisa disso. Não, sim, mas... Aí além de eu me levantar e me posicionar, né, fazer transformação com aquilo que foi me dado, né, que foi transformado na minha vida, eu me prendo. Mas vai além disso, vai além disso. Sabe por quê? Porque Paulo, ele ia caminhar, como ele disse, eu sou devedor tanto aos judeus... Não, tanto a gregos como bárbaros, mas também a judeus. Sim. Não, judeus também. Mas na verdade, Paulo, ali, ele sabia onde ele ia entrar. Ele sabia onde ele ia caminhar. Então, por quê? Porque quando você vai ler o capítulo 1 todinho, você vai entender que os cristãos de Roma estavam eles estavam vivendo não uma atmosfera cristã sadia, mas eles estavam vivendo a atmosfera cultural de Roma, permitindo que algumas coisas que Roma praticava adentrassem na igreja, já querendo mesclar o evangelho para ter uma facilidade maior, quem sabe, na sua mensagem, ou não pregando ele como ele é, na sua totalidade, na sua verdade absoluta, mas trazendo um engano, ou seja, um evangelho misto, um evangelho fraco, um evangelho deficiente, que não conseguia, na verdade, uma transformação total, porque plena na sua totalidade, ou seja, era um evangelho totalmente desfigurado. O que eles estavam vivendo em Roma. Então, quando Paulo fala que ele é devedor, se eu for aí, eu ainda vou ganhar alguns frutos, tem mais almas para ganhar, para trabalhar. Mas eu vou entrar aí para fazer a diferença. Eu não vou entrar aí em Roma e quando eu for pregar para bárbaro, quando eu vou pregar para judeu, quando eu vou pregar para romano, para que seja o que for, eu vou manter a essência do evangelho. Eu não vou me envergonhar de apresentar o evangelho como ele é. Descaracterizar, desfigurar o evangelho por causa do ambiente. Não, eu não vou. Eu vou manter ele como ele é, na sua verdade. Então, na verdade, quando as pessoas começam a desfigurar também, né, a desfigurar o evangelho, para poder, entre aspas, dizer que é para o fim justificar o meio, e isso é uma tendência maquiavélica, ou seja, para justificar o fim, os fins justificam os meios. Não, no Evangelho não. Então, para mim ganhar tal família, eu tenho que montar uma logística ali, fora um pouco da palavra, para poder tentar ganhar. Não vai ganhar, porque se o evangelho, se ele for desfigurado, ele perde o quê? A essência, que é o poder de Deus. O poder de Deus. E quem salva não sou eu, não é você, não é a denominação. Oh, meu Deus. Nós não temos nenhuma participação na salvação. Nós recebemos de graça ela, mas não temos nenhuma participação direta sobre ela. Agora, como que eu pego? Como que você me empresta o seu carro? Você me empresta o seu carro. Eu acho que o seu carro, os pneus dele não tá bom, não tá bonito. Eu vou trocar de pneu. Mas você me deu com os pneus.
que você colocou nele. Não, mas eu acho que o banco dele está muito feio, eu vou mudar a cor do seu carro, do banco do seu carro. Mas o banco que você me deu, a cor que você me deu, não é para mudar. Mas eu quero fazer o carro da forma que eu vou me sentir melhor. Entendeu? Eu vou me sentir mais à vontade. É seu, o carro é. Não, mas eu quero mudar algumas coisas, para ficar mais à vontade. Ter mais prazer em andar com ele na cidade. E não é dele. E não é meu. E não é seu. E não é meu carro, é seu carro. Mas eu quero desfigurar ele para que ele venha atender as minhas... Você é confortável a você. As suas necessidades, seus prazeres. Entendeu? É uma coisa. É a mesma coisa. Quem nos deu a palavra, quem nos deu o evangelho, quem nos deu a salvação foi Cristo. Sim. E ele montou. Deus teve... Mas, meu irmão, Deus levou quase 6.000 anos para preparar o coração do homem para receber a Cristo no seu sacrifício. Ele preparou quase 6.000 anos o coração do homem para receber a palavra do Senhor. Ou seja, quase 4.000 anos. 4.000 anos depois. Me perdoa, eu estou contando até hoje. Contando até hoje, hein? No calendário romano, no calendário judaico, os 4.000 anos do momento em que ele prepara o coração do homem, lá atrás em Gênesis, ele vem trazendo o homem, preparando o homem para receber o sacrifício de Cristo. Agora, como que eu pego uma coisa que demorou tantos anos para que Deus elaborasse, formasse, montasse e desfiguro? Com que autoridade? Petulância minha, né? Para que fins? Não, você vai entrar mesmo? Né? Como que eu pego agora aquilo que 4.000 anos demorou para se realizar a obra salvífica, o sacrifício de Cristo? Quase 5.000 anos, para que tudo ali fosse encaixado ali, para que eu viesse entender, conseguir absorver a essência de Cristo. Agora eu pego e quero desfigurar porque eu acho que não está funcionando, apto, porque a atmosfera... A necessidade não, porque a atmosfera, no não, momento. porque hoje uma coisa, o evangelho ele é pleno e não necessita, e não é contemporâneo. O homem é contemporâneo. A moda é, os anos, os dias é, a cultura é, mas o evangelho não é contemporâneo. Ele é o mesmo desde lá até hoje, não mudou. Ou mudou? Mudou um pouquinho, hein? Mudou. Será que mudou? As palavras tem que ser mais flexíveis. Aí que está a Quando tudo isso acontece, o que vem como resultado? Uma desfiguração. Sim. Aí vai até aqueles que não aceitam essa desfiguração. Tem. Claro. Vai ter. Mas vai ter aqueles que vai defender que não. Na verdade, nós não podemos radicalizar. Não podemos levar ao pé da letra. Né? Não podemos ser tão duros, temos que ser mais flexíveis, porque os tempos, os dias são outros. Mas para a palavra de Deus... Mas aí tem outros... Deixa eu virar um negócio aqui, vai falando. Mas para a palavra de Deus não tem essa flexibilidade, esse momento contemporâneo, né? Aí que acontece. Quando nós entramos por esse caminho, vai haver uma outra problemática. Vai levantar agora pessoas que vão pegar escudos, vão pegar espadas e vai dizer: agora nós vamos defender o evangelho. Meu pai, pela relatividade que fizeram, né? O relativismo que fizeram com a palavra, por causa disso se levanta um outro problema. Os defensores do evangelho, até na sua objetivo é até bom, né, do que eu falei atrás, né, que esse negócio de em defesa do evangelho, né, é mais complexo, mas o objetivo dessas verdadeiras pessoas que não aceita o relativismo
aí elas se proclamam, claro, né, defensores do evangelho. Não são o nosso objetivo, porque a palavra ela se defende. Então é isso que nós estamos usando. Né? Não preciso, né, se levantar. Muitas vezes esses levantes de defesa do evangelho são para benfeitorias próprias. Porque eu me lembro agora quando Jesus chegou na Samaritana. E ela indagou Jesus e falou assim: não, mas calma aí, nós vamos servir a Deus em Jerusalém, no templo, ou em Samaria, no Monte Moriá, né, onde nosso pai Abraão, né, tal. Aí Jesus falou assim: não, meu pai não está procurando um local para ser adorado, não. Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é o lugar, o local, se era em Jerusalém ou se era em Samaria, não era isso que estava ali, na verdade, sendo posto em xeque. O que estava sendo posto em xeque, na verdade, era que a mulher não entendia e que eles viviam sempre brigando, era quem tinha o direito, quem tinha a salvaguarda, quem tinha a chave na mão, né? Aí Jesus vai para a cara dele e diz assim: ó, na verdade, nem judeu e nem samaritano. Mas uma coisa é certa, a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu, da tribo de Levi. Da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Confundido. Da tribo de Judá. Né? A tribo de Judá. Ele veio, ou seja, então vem. Por que ele foi? Porque ele era o Salvador. Sim. Estava ali, né? Eu estava ali. Você, então, por que vem o judeu? Porque eu sou o Salvador. E eu sou judeu. Eu vim da tribo de Judá, da raiz de Jessé, descendente de Davi, do trono da promessa, o Messias prometido. Então o negócio, o que o pai está procurando é quem o adore em espírito e aí que cai, meu irmão. E é verdade, não tem outro questionamento. Entendeu? Aí as pessoas, aí por causa desse problema de querer trazer o evangelho flexível, contemporâneo, apropriado ao homem, apropriado ao homem, que venha de encontro ao seu ego, ao seu prazer, aos seus desejos, né? Ou seja, então quando isso acontece, o que vai acontecer? Vai surgir uma outra turma que vai fazer o quê? Uma bandeira em defesa do evangelho. E quando Paulo, lá em Romanos, ele vai tratar sobre isso também, lá no capítulo, ele vai falar, o que Paulo fala assim: eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Então, ou seja, não é necessário ficar brigando, disputando terreno, ideologias, filosofias, não, porque a palavra ela é poder por si própria. Calbart fala isso. Sim, Calbart comenta sobre isso. Ele fala assim: o evangelho não entra em concorrência com qualquer teoria, ou pesquisa, ou elucubrações e deduções que a ciência, a sabedoria ou a cultura possam haver encontrado, né? Ou ainda venham a encontrar, mesmo que sejam transcendentais, vai mais longe ainda, e oriundas do mais elevado círculo saber humano. Pois o evangelho não é uma verdade, isso que é interessante, ó. O evangelho não é uma verdade ao lado, concorrendo, andando, paralela, competindo com as outras verdades. Mas é a verdade que questiona o quê? Todas as demais verdades, porque o evangelho não é a dobradiça, ele é a folha da porta. Não há flexibilidade. Entendeu? Então não há concorrência, não há briga, não há motivos para andarmos preocupados. Mas tem a questão, né? O que será do evangelho daqui a 10 anos se continuar desse jeito, meu irmão? O evangelho por si só, ele se defende, ele se mantém, é a verdade absoluta. Não tem como você findar com algo que não depende do homem. Aí ele fala aqui, né? O evangelho não precisa ser defendido, nem suportado ou carregado. Ele é que defende e suporta os que... Meu irmão, quem defende a gente? Quem defende você, William? É o evangelho. Ou não? Perante toda essa balbúrdia que vivemos, quem é que defende você? Não é aqueles que estão lá em cima, nas cadeiras lá, falando que está defendendo nós? STJ, você está falando? STJ? Né? Deus não... Calbart ainda fala assim:
Deus não necessita de nós e teria mesmo que se envergonhar de nós, não fora Deus que precisasse de nossos prestígios. Antes somos nós que dele carecemos. Entendeu? Então, e se o evangelho fosse algo que fosse defendido por homens, se o evangelho não tivesse a sua própria verdade absoluta, ou seu próprio poder em Deus, ele não seria nada além de uma filosofia. Sim, porque a filosofia precisa. Ela precisa porque ela é contestáveis, elas são ideias e pensamentos, ideologias. Então essa sim precisa de defesa, né? Por aquele que às vezes preparou um trabalho para uma boa filosofia ou montou alguma teoria, né, sobre aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Essa sim precisa de ser defendida. Mas a palavra de Deus, meu amigo, né, se falar que precisa de defesa, é muito medíocre, né, esse conceito, esse entendimento, né, de achar que estamos defendendo o evangelho. O evangelho por si só nos defende, mas não só defende, como também aponta, né? Ele aponta os meus erros, aponta as nossas falhas. Existe um ditado, né, popular, mas pegado com algumas palavras da Bíblia, onde falam: nossa, vocês julgam, né? Hoje o povo está julgando muito. Não é, meu amigo. O que julga, né? O que me julga, o que julga o Sérgio, né? É a palavra de Deus. Ela por si só julga. Não, interessante que Karl Barth fala assim, ó. O evangelho questiona, tá? Ele questiona. Ele não se questiona, então houve uma dúvida com aquele que está praticando. Sim. Então o evangelho ele não faz nenhuma aliança com o mundo. Com o mundo, não. Não. Então, vamos ver aqui. O evangelho questiona a existência e o modo do ser do mundo. É consequente de cada ser humano. Tão certo quanto a profunda problemática de nossa vida é a condição geral. Assim também a condição divina em Cristo faz-se sentir individualmente em cada pessoa. Então, o evangelho, ele confronta, ele questiona a forma do mundo. E qual seria a forma do mundo? Mas o mundo também não tem a sua verdade? E interessante que quando a gente quer fazer aquilo que é fora da palavra de Deus, a sua ordenança, conforme os meus prazeres, relativizar aquilo que o próprio Deus fala para conosco, né? Me fez lembrar um pouquinho a passagem de 1 Samuel capítulo 15, quando Deus dá uma ordenança a Samuel falar para Saul matar os amalequitas, né? E Amaleque. Ao rei. É o rei. Todo mundo. Não. Criança, animal, tudo. Tudo. Mas ele quis relativizar essa ordenança de Deus. Ele quis moldar na forma dele, né? Relativizar, né? Eu tenho que fazer uma aliança. Eu não vou matar. Não posso. Não. Mas Deus não está entendendo que isso aqui vai ser bom para depois, né? Deus não está entendendo, né? Então eu vou fazer aquilo que Deus não viu, não entendeu, não compreendeu. Que eu tenho mais sabedoria que Deus. E aí o interessante que aquele que não aceita esse relativismo que o homem impõe, meu amigo, se é um homem de Deus, né? Se levanta. O que Samuel fez? Um ofício que não era para ele fazer, mas Deus mandou ali, trouxe Amaleque, espada na garganta dele. Não é para fazer aliança. Não foi assim que Deus lhe mandou. Não. É para matar tudo. Mas é o seguinte, Deus. Na verdade, esse homem aqui é um rei. Podemos fazer uma aliança com ele. Os animais aí. Oferecer sacrifício. Ô Samuel, você não está entendendo, Samuel? Olha o tamanho do rebanho. Olha aí, Samuel. Só tem bicho bonito aí, Samuel. Olha os bezerrinhos berrando, Samuel. Isso é por sacrifício a Deus. Irmão, Deus não mandou guardar nada para sacrifício para ele, não. Mandou matar. Mas eu quero, né,
entender que Deus, às vezes, ele não deu uma compreensão total da situação. Deus ou nós? Hernandes Dias Lopes fala aqui no livro Paulo, o maior líder, né? O maior livro do cristianismo, se quiser comprar, adquirir, né? Um livro excelente. Ele fala assim: Deus está mais interessado em quem nós somos do que o que fazemos. Do que nós fazemos, tá? Deus está mais interessado em quem somos do que no que fazemos. Não é o que fazemos? Não, será? É não assim, nós. Não, porque ele não está olhando eu. Não, ele está olhando aquilo que eu estou fazendo. Está sendo benfeitoria. Será? Tá né? Tá tendo resultado. Assim. Mas ele fala aqui, né? Vida com Deus precede trabalho para Deus. A nossa maior prioridade, presta atenção. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas conhecer o Deus da obra. É o problema hoje. Todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer a obra de Deus. Quer estar fazendo a obra, quer fazer a obra, quer dedicar minha vida à obra e tal. Mas calma aí, você parou para conhecer o Deus da obra? Você parou para conhecer o Deus da obra? Realmente parou? Para saber quem é esse Deus? O Deus que permite que trabalhemos para Ele? Aí fala assim: o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Tem um provérbio assim: filho meu, seja sábio, alegra o teu pai. E como que eu vou alegrar o meu pai? Conhecendo ele. Sim. Conhecendo o que ele gosta, os seus gostos, o que traz alegria para ele, né? Traz tristeza para ele. E o princípio de eu conhecer o meu pai é o quê? Sendo obediente a ele. E ser obediente ao pai, né? Sendo direto, é conhecendo a palavra. Aí, ele fala mais um pouquinho aqui, né? O Espírito Santo é livre e soberano na condução dos destinos da igreja. Então, não é eu? Não sei, está falando que é o Espírito Santo, né? A orientação, presta atenção, a orientação do Espírito é segundo a palavra e não parte dela. Lê de novo. Vamos lá. O Espírito Santo é livre e soberano na condução do destino da igreja. É o Espírito Santo. Mas por quê? Quem que separou Paulo e Barnabé para a obra? O Espírito Santo. Sim. Né? Quem que o próprio Jesus disse aos discípulos: o que eu vos falo agora, eu vou ter que parar de falar com vocês, porque vocês não vão entender totalmente, porque eu estou aqui ainda, mas eu vou. E quando eu for, eu vou mandar um que vai vos abrir o entendimento. E vocês então entenderão todas essas coisas e muito mais coisas. Quem que é esse? O Espírito Santo. Então quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Aí assim, e a orientação do Espírito é segundo a palavra, não os dogmas, não a doutrina, não a costumes do sistema religioso. Mas a orientação do Espírito é segundo a palavra e não também parte dela. Não tem como. Meio termo? Meio termo? Apocalipse? Vixe. Morno? É uma palavra morna, meio termo. Aquela palavra meio assim, camuflada, né? Arbustos de Adão, né? Se esconder naquilo que Deus fez. Acho que o primeiro relativista foi Adão, né? Você que me deu a mulher, não pequei não. Você que me deu a mulher, rapaz. Se vira com ela, né? E é tão, né? Mas, pode falar. É tão interessante que aqui a gente falou, né? Nesse tempo, do desvaneio, né, da palavra quando eu relativizo ela. Mas quando eu não relativizo a palavra, não importa o meio que eu esteja, não importa a cultura, não importa ao meio
muitas vezes a qual a sociedade nos impõe, né? Não importa, né? Mas quando eu não relativizo ela, quando eu não me envergonho ela, né? Quando eu não me envergonho por causa dela, porque eu sei que é para a salvação. Como que eu vou me envergonhar de algo que é para a salvação? Misericórdia. Só não quer ter salvo. Quase louco, né? Quem se envergonhar, porque eu não estou falando de você sair como diz o Sérgio, um louco desvarido, adentrar em qualquer lugar e pregar e falar. Não, não é isso. Não é isso. Isso é confrontar. Não precisa de confronto. A palavra, né? Mas quando é lhe dada a oportunidade, Paulo, assim como Paulo teve. Todas as vezes ele nunca confrontou. Ele nunca chegou num lugar batendo, enfrentando. Não. Ele esperava que desse aí a oportunidade. E quando dava, aí, meu irmão. Aí ele falava. Aí ele engatava já a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e lá vai em diante. Lá em Antioquia, quando ele chega lá, né, na sinagoga, ele não relativizou a palavra, ele pregou a verdade, a palavra. E essa palavra foi tão frutífera para eles que, se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se não me falha a memória, 16, ela vai te mostrar qual foi o resultado dele não relativizar a palavra. O povo ali, alguns pequenos cristãos judeus, mas a maioria não era, falou o seguinte: voltem no outro sábado. Voltem no outro sábado, porque era-se costume aos sábados se dedicar a sua vida, né, às leituras das palavras, a leitura à palavra, ouvir os doutos ensinarem, né? Por isso que eles falam: voltem no outro sábado. Ele pregue outra palavra? Não, a mesma palavra. Outro ensinamento? Mesmo ensinamento. Não, pregue essa mesma palavra. Olha que maravilha quando eu não relativizo. Capítulo 13. Né? Ainda fiquei na cabeça. 13 e 16. 13 a partir do 30. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 30, vai falar ali de Paulo nas sinagogas em Antioquia pregando. E Antioquia virou o berço, ou seja, virou o quartel-general deles, né? Sim. Toda vez que eles vinham de uma viagem missionária, eles se paravam lá para tomar fôlego, né? Para poder descansar alguns dias, depois partiram a jornada. Ou seja, então eles sempre se encontravam ali. Uma coisa interessante sobre o ambiente, né? Você querer se adaptar ao ambiente para querer agradar as pessoas e não se ver... que as pessoas se olhem meio assim, né, para que você não fique constrangido, né? O que aconteceu? Pedro desce a Antioquia. Quando Pedro chega em Antioquia, há uma colônia ali já, né, de cristãos gentios e de cristãos judeus. Estão ali. Quando Pedro viu isso, ele se alegrou, ele ficou contente, ele ficou até feliz. No primeiro momento ele ficou feliz. Sentou com os judeus gentios, sentou, comeu, e não era um costume dos judeus sentar com gentil por causa das suas idolatrias, dos seus pecados sexuais. Não era o costume deles fazer isso. E eles, então, mas como eles eram cristãos e haviam se convertido e sido purificados por Deus, né? E sido purificados por Deus, porque Pedro tinha tido a visão em Cornélio, quando ele vai pegar para Cornélio, que eram gentis, e Jesus desenrola um lençol com vários animais, e Pedro fala assim: Senhor, nunca toquei coisa impura na minha boca. Mata e come, né? Deus falou. Mata e come. Eu disse: não, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Rapaz, como que você torna impuro aquilo que eu purifiquei? E assim que ele tem a visão, chega os moços e falam assim: tem um homem lá que não te vê lá, tal de Cornélio e tal, teve uma visão de noite e tal. Quando ele vai lá e entende que Cristo realmente não veio só para judeus, mas também veio para os gentios. Então ele já tinha esse entendimento. Mas de repente chegam os judeus de Jerusalém, em Antioquia. Alguns discípulos. Logo após eles, chegou alguns discípulos em Antioquia, mas esses discípulos não tinham compreendido ainda a obra aos gentios. Eles ainda eram meio, né, retraídos, não tinham totalmente a mente aberta para isso, para essa obra de Cristo no Evangelho. Quando eles fazem isso, então Pedro se vê constrangido agora em sentar com os gentios e passa a ficar só com esses judeus. Não posso, né? Os outros vai ver. Porque na verdade eu sou judeu, né? Eu não sou gentil, né? E nós não temos o costume de estar com gentios, só judeus.
né? Mas o próprio Deus deu porque esses caras trouxeram, olha só, esses caras trouxeram de Jerusalém, eles não vieram para unir. Eles vieram ali trazer, foi realmente uma cebola, um transtorno, estragar o ambiente, né? Estragar o ambiente. E Pedro, por não vigiar, e Pedro, por ter um desvio de caráter agora, né? Se retrai. Ou seja, então ele entende que o ambiente agora mudou. Eu vou mudar o ambiente agora? Agora, porque o ambiente mudou, eu mudo a minha postura perante o Evangelho? Posicionamento. Porque o ambiente mudou, agora o Evangelho tem que mudar, ele tem que ser mesclado, ele tem que ser moldado? Aí quando Paulo vê isso em Pedro, Paulo já levanta e já chama dá um chacoalhão. Chama pra verdade. Fala assim, rapaz, como que você me faz isso? Vamos pro gabinete ali. E conversa seriamente com Pedro sobre essa situação, né? Então, na verdade, tem pessoas que têm esse problema. Nós estamos falando de Pedro. Nós estamos falando de Pedro. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade de se manter, de se posicionar no ambiente em que ele está. Então, aí você entende quando Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. Porque não interessa o ambiente em que eu estou, aonde eu esteja. Eu sou proclamador, eu sou apóstolo, eu sou chamado por Cristo para fazer a obra de Deus. Champlin, ele retrata aqui uma fala de Crisóstomo, que foi um grande patrono do evangelismo, né, primitivo. Ele foi um arcebispo, né, no ano 345 a 407 depois de Cristo. Ele, inclusive, só abrindo aspas aqui, era um homem que ministrava segundo a história, né? Porque a gente está trazendo história, né? Contextos históricos aqui. E fala que ele ministrava de 4 a 5 horas em pé, incansavelmente. Instruía. Por isso que alguns livros dão até a contextualização dele ser um patrono do cristianismo, né? Do evangelismo. E aqui Champlin fala o seguinte... E Crisóstomo comentou acerca dessa declaração paulina, como se o apóstolo dos gentios houvesse dito, também a vós outros, vírgula, em Roma, pois embora a vossa cidade seja a senhora do mundo, embora os vossos imperadores sejam adorados como divindades presentes, embora vos sintais enlevados pelas vossas pompas, luxos e vitórias, com tudo isso, não me envergonho da origem aparentemente humilde do Evangelho, a qual grego, pois é o poder de Deus. João Crisóstomo, ele traz uma declaração sobre essa contextualização. Por mais que vocês tenham seus imperadores como ídolos, né? Por mais que vocês tenham semideuses, né? E olha que Paulo, ele andou por regiões muito assim ricas, Éfeso e muitas outras regiões, né? Ministrando a palavra. E agora ele indo lá, né, para Roma, né? Ele retrata que ele não iria se envergonhar. Não, por mais que vocês tenham seus imperadores aí como... Não, eu não posso falar. E era um desejo de Paulo, de coração, de ir a Roma para poder representar tudo isso que você não tem que ir para poder mostrar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho. O que é o Evangelho. Por mais que vocês acham que não necessita de nada. Mas necessita. Tem seus imperadores como deuses, semideuses. Vocês têm os seus luxos, porque querendo ou não, Roma... quase predominou o mundo inteiro. Pós-moderna, né? Foi uma cidade pós-modernismo muito rica. O Império Romano se expandiu. Até hoje essas riquezas se expandem, né, em algumas regiões europeias, né, ainda no mundo inteiro, né? Então ele falou, eu não me envergonho. O que eu sou aqui, vamos dizer assim, com os doutores, assim como eu sou aqui com os humildes, assim como eu sou com os leigos, eu também serei com os doutores, com os sábios, ao ponto de... Mas a verdade é que alguns confundem aquela situação. Quando Paulo fala, me fiz sábio para ganhar o sábio, e tolo para ganhar o tolo. Ou seja, não é que Paulo estava dizendo que conforme o ambiente ele mudava. Não. Aí ele está falando
na sua forma didática. Didática, porque quando ele vai falar em Atenas... eu ia falar né? De Atenas. Quando ele vai falar em Atenas, só tinha o berço da filosofia... Sócrates, Platão... Entendeu? O berço da filosofia. Eles se reuniam nas praças, para você ver que Paulo ele teve que ficar alguns dias na praça, conversando com alguns, difundindo a sua ideia, a sua ideologia, né? O evangelho em si. Para saber como ele iria adentrar. Para que houvesse o interesse deles em chamar ele para a Areópago, para que no Areópago ele pudesse mostrar a sua tese, porque é assim que a tese, né? Mostrar a tese dele. E defendê-la. Então, quando Paulo ele vai fazer isso, todos ouvem. Mas há 3 resultados ali. Uns saem, entendeu? Como um louco, como um devaneio, riem dele, tinha um chacota que ressuscitou, que é isso, né? Aí já outros assim, ó, seguinte, numa outra oportunidade nós vamos te ouvir. Agora a gente não tem condição de continuar mais não, porque foi muita coisa. E outros seguiram ele de hora, né? Foram seguindo ele. Então 3 coisas aconteceram ali. Mas não foi o que ele esperava. Mas ele não mudou a prerrogativa do evangelho, ele não mudou a essência. Ele só falou na mesma língua deles. Sim. Entendeu? Sim. Como eles eram homens doutores, filósofos, então ele usou uma linha mais refinada nas suas palavras. Sim. Entendeu? É igual, a gente pode estar em uma festa popular, a gente vai rir, vai brincar, vai contar até umas piadas, né? Ali, mas se a gente estiver num local, né, onde há patentes, onde há posições, né, a gente não vai agir da mesma forma que a gente age. Não. Essa foi a expressão de Paulo, né? Me fiz, né, sábio para com os sábios e tolo para com os tolos. Mas nisso, no modo de falar, né? Tem homens doutos na palavra que se você ouvir ela não é que ela não tem conteúdo, ela tem coisa tão boa e as palavras tão difíceis que você fala, eu não entendi. Jacó Armínio. Tem pessoas que não adquirem as obras de Jacó Armínio pela linguagem acadêmica, né? E a linguagem europeia refinada dele, né? Então, quando trouxeram para o português, eles respeitaram toda essa forma dele falar, irmão. Então, quem não tem um pouco de conhecimento de direito, de uma linha acadêmica, quando lê ele, fica meio perdido, entendeu? Por quê? Porque a linguagem dele é a linguagem de doutor, é acadêmica. Ele estava pondo suas teses perante todo um corpo de doutores e mestres, entendeu? Sim, padece. E o interessante, né, que esse relativismo, ele não é só também em questão de eu mudar a palavra, mas sim também o modo de eu agir nos lugares que eu estou. De que forma? Paulo teve grande êxito em Antioquia, né? Ali não houve nenhum milagre. Houve. Se houve, não temos não houve milagre, não temos uma contextualização. Não, o avivamento ali foi só pela palavra. Avivamento pela palavra. Não teve nenhum sinal. Não teve nenhum sinal. E ainda assim não tomou aquilo para vanglória. Não. E aí eles descem, né, ali em Filipos, também na região ali, para estar... Passa por Macedônia. Né? Passa pela Macedônia, né? E entra em Filipos, que é a cidade maior. Isso. Né, que tinha ali. E ali eles começam ali a adentrar nas ruas e Filipos vem... é uma mini Roma, né? É uma mini Roma. Uma mini Roma, é uma né? Mini Roma. É a miniatura de Roma, né? E aí, interessante que eles... Há dias, eles andando dentro da cidade, a Paulo e Silas, vinha uma mulher proclamando, né? Eis que esses que vos anunciam o caminho da salvação. A palavra de Deus. O caminho da salvação. Irmão, rapaz, qual seria a sua atitude? Você como homem, mulher de Deus, né? Nessa expressão, né, que estamos usando aqui, né, que se colocamos, mas essa compreensão também tem uma outra aula para a gente compreender isso, homens e mulheres de Deus, né? Mas imagine, a gente já viu até lá, né? Eles olharem para trás e repreender aquele espírito, não aceitar a bajulação do diabo, não aceitar a bajulação do diabo, ainda que seja de uma forma aveludada, né?
eu já li já, né, que a palavra de Deus ela não é, ela é áspera, né? Ela é áspera. A palavra de Deus ela é áspera. Ela não é um veludo, ela é áspera. Mas é essa asperez que vai trazer o quê? O amadurecimento para a minha vida, para a sua vida espiritual. A palavra de Deus não é uma lista calma e serena de verdades a serem aprendidas ou mandamentos a serem obedecidos, mas é um livro áspero. Sabe o que é áspero, irmão? Ele é áspero, Uma lixa, o qual nos força, ele força. Isso é bom, só abrindo uma aspa aí, não te cortando. E falando de lixa, rapaz, quando qualquer coisa que você passa uma lixa, pode ter certeza, ela vai tirar aquelas as imperfeições, aquelas impurezas que tá ali, que não são necessárias de estar sobre ali. Ou seja, as ferpas, né? Vai tirar as ferpas, as imperfeições e vai deixar liso, perfeito, em estado, né? Um estado melhor do que estava antes. Sim, né? sim. Então nos força. Um estado melhor do que estava antes. Então ele nos força, a palavra de Deus ela nos força a amadurecer o quê? O pensamento, né? O raciocínio, a minha forma de agir, minha forma de falar, tudo está onde? Na minha mente. Ou seja, o ambiente que você cresce, você vai absorver aquele ambiente. Sim. Entendeu? Sendo ele bom ou ruim. A maioria das vezes você acaba absorvendo aquilo. E se você lê a palavra de Deus constantemente, dia após dia, mas não lê, mas você buscar entendê-la, aí você vai começar a amadurecer. Ela vai te forçar aquilo, não vai ter como você fugir. Mas quando você vive eu falo de migalhas, tá? De migalhas tendenciosas. Mas quando eu vou na Bíblia com um pensamento tendencioso ao que eu quero e busco somente as migalhas e não pego todo o pão inteiro, né? Não pego todo o contexto, o versículo, o capítulo, a história, e pego só o isolamento, isolo um versículo, né? né? O Senhor é meu Deus, nada me falta lá, não temas que eu sou contigo. 366 vezes tem na Bíblia, não temas, ainda sobra um, aí se quiser. Ou seja, se eu começar a partir para isso, eu vou ser raquítico, pequeno, pobre, miserável no entendimento, na compreensão bíblica. Mas quando eu leio ela para compreendê-la, entendê-la, ela vai me forçar a amadurecer, a crescer espiritualmente, socialmente, como homem, como pessoa, como servo, como obreiro, como tudo, como pai, como marido. Ela vai me forçar a isso. Ela me força a isso. Então o relativismo cai por terra. Porque ela é a verdade absoluta. E não tem flexibilização no Evangelho. O que é pecado ainda é pecado. Não é porque todo mundo está fazendo que deixou de ser pecado. O pecado ainda é pecado. Não há outro modus operandi. Não tem como você mudar essa situação. Não tem como você mudar o Evangelho e dizer, não, mas isso aqui pode, irmão, mas isso aqui... Não, isso aqui era naquele tempo. Não, meu irmão, não tem negócio de tempo. Ele não é contemporâneo. É verdade. Ela não muda. Ela permanece a mesma. Agora, se eu, pelo meu belo prazer, querer contextualizar, querer ser uma pessoa, eu chamo de débil até, né? Falta de entendimento em querer harmonizar a Bíblia para os meus interesses, então eu nunca peguei a cruz. O próprio Jesus... Eu nunca peguei a cruz. Você falar, né, de pegar, né, alguns pontos para interesses próprios, o próprio Jesus ele poderia ter feito isso porque o próprio diabo deu uma deixa para ele, ó. Porque está escrito, se tu és o filho de Deus, né, ordena essa perna que torne pão, lança daqui para baixo, é mesmo, vou me lançar para ver se vai se cumprir o que está escrito. Ó, eu sigo a Deus por quê? Você segue a Jesus por quê?
Por que nós seguimos a Deus e por que estamos numa igreja? Por que nós nos denominamos cristãos e fazemos parte de uma denominação evangélica? Sim. Por quê? Por quê? Qual que é o fundamento? Acho que está em João. Jesus conhece o nosso coração. Irmão, Jesus conhece quem está ali. Jesus aí não precisa de livro, de computador, de anjo falando da minha vida. Ah, ó Senhor, o Sérgio diz assim, não, ele não precisa disso. Não há garoto de recado no céu. Não há fofoqueiro de plantão no céu para falar da minha vida. Não, ele conhece a minha vida. Ele sabe quem eu sou, seu coração, o meu coração. Ele sabe o seu coração. Ele sabe por que a nossa intenção de estarmos aqui. Ele sabe. Ele sabe. Não adianta vir com Não adianta. Não vem com ele. Não, ele sabe. Ele conhece o nosso foco, a nossa razão, a nossa intenção. Não adianta querer esconder para o homem e dizer, não, irmão, estamos aqui sem nenhum interesse. Mas ele sabe no meu coração se tem interesse. Ele sabe. De ser bom ou ser ruim, ele sabe. Não tem de ficar com hipocrisia. Não existe isso. Mas aí, quando Jesus ele multiplica os pão ali e vai para a região, né, que passa para o outro lado, ali, quando em Tiberíades, ele chegava ali na região de Tiberíades ali, e vendo a multidão, João capítulo 6, versículo 22 e 23 a seguir. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o quê? O pão. Onde ele multiplicou o pão. Tá? Havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, foram a Cafarnaum. Correram para Cafarnaum. Em busca de quem? Em busca de quem? Da palavra. Em busca de Jesus. Nós vamos atrás de Jesus. Vamos correr atrás de Jesus. Nós queremos Jesus. Aí Jesus viu aquela multidão chegando. Ele viu aquela multidão chegando, deixou eles chegar. Quando a multidão chegou, aí achando o outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Rabi, quando chegaste aqui? Coisa que não sabia. Coisa que não sabia. Aí Jesus já mandou a lapada, filhão. Jesus já mandou a lapada de cara. Falou assim, ó, e Jesus respondeu e disse, no versículo 26. Foi Jesus? Foi Jesus. Aqui tá vendo? Acho que foi discípulo. Olha o que ele diz. Olha o que Jesus diz. Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciastes. Interesse. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que perece para a vida, que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Aí disseram, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas eles creem em Jesus? Não, porque eles queriam que Jesus saciasse os seus desejos. Eu não preciso trabalhar. É só Jesus levantar o cestinho e o pão multiplicar. Todos seguiram Jesus, foram atrás de Jesus, mas porque ia saciar o desejo deles. Só que essa raça só ficou lá, tá? Essa raça não existe hoje mais, tá? Essa raça não existe morreu hoje lá, mais. né? Morreu lá. Ficou tudo lá, morreu lá. Tudo lá. Já, tudo enterrado em Jerusalém lá, e lá na Galileia lá. Não, aqui não tem mais essa raça não. Que vai atrás de Jesus com seus interesses próprios. E quando ouve a palavra da verdade, eles se escandalizam. A verdade, ela escandaliza todo mentiroso. Claro. Ela escandaliza todo adúltero, fornicário, prostituto, mentiroso, corrupto. Ela escandaliza a eles. Isso é escândalo. A verdade é escândalo para quem vive nas trevas. Por quê? Porque a verdade é a luz que vai forçar com que eles saiam das trevas. Por isso que quando a multidão começa a abandonar Jesus, depois de um sermãozinho desse, aí é um sermão, os discípulos, rapaz, direta. Os discípulos foram embora, meu irmão. Aí aqueles 70 que acompanhavam ali... 68. Não, foi 68 embora, ficou só 12. 58. 58 foi embora, ficou só 12. E aí Jesus olha para os seus discípulos. Os seus discípulos não querem ir também?
Repete, Senhor. Só o Senhor tem a palavra de vida. Palavra de vida. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é vida, ela é vida, ela é vida. Ela não está agregada, olha só. Jesus disse: ela não para está, que tenhais vida. ela não está agregada a nenhum sistema religioso. Ela não está. Bem recapitulando, irmãos, quando a gente retrata aqui, eu né, fiz essa interrupção, porque muitos acham que vocês estão falando contra a igreja. Não, não é isso. É contra sistemas ambiciosos que querem desvirtuar a verdade, colocando a verdade como errado e o errado como a verdade. Quando expressamos, né, o sistema religioso é isso. Não estamos falando entre quatro... Não, falando, né, de igreja aqui, não, sistema religioso. Não, estamos aqui com alguma placa aqui falando, ó, ali, ó, aquele símbolo, o E, proibido ali, ó, a igreja tal. Não é isso que a gente está falando. Nós falamos do sistema. Hashtag não igreja. Tem o sistema político, o sistema religioso, sistema, tudo tem um sistema, ou seja, onde eles comandam tudo e fazem da forma que eles querem fazer. Sim. É isso. E eles querem fazer da forma que eles acham que deve ser feito, e não conforme a palavra manda fazer. Esse é o sistema religioso. Que é, meu irmão, que sempre existiu. Não, sempre existiu. O que fez com quem foi que perseguiu Jesus? O sistema religioso. Sim. Quem perseguiu Paulo? O sistema religioso. Quem perseguiu os discípulos? O sistema religioso. Quem perseguiu os primeiros cristãos na era em que o catolicismo ele começou a perseguir aqueles que não se dobravam à sua forma de igreja? O sistema religioso. O sistema religioso. Entendeu? Os muçulmanos, né? os que adoram Alá, os que estão lá, os ismaelitas, né? os árabes, por que eles brigam tanto? O sistema religioso, poder. Sistema religioso, que desfigura, que descaracteriza a palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus. Não é? Se nós fôssemos falar com ele, eu estava na roça, porque nós pertencemos a uma igreja. Meus amados, então, hoje nós, né, batemos esse bate-papo aqui sobre o relativismo, sobre o evangelho, né? Claro que não dá para expor tudo, que é muita coisa, né? Se fosse expor aqui, às 2, 3 horas aqui, porque tem dia que a gente fica aqui, quase 3 horas aqui, tem dia aqui, né? Pôr nos pingos nos is aqui, né? Se nós entrar aqui, nós já fica uma hora ali, debatendo que vai... Ou seja, tem muita coisa. Então nós pegamos tudo e fazemos um resumo e soltamos para vocês, tá bom? Mas que tenha sido bênção para você, que você possa rever depois, compartilhar. Se você achou que foi bênção para você, compartilha, né? Compartilha. Não fica só para você não, compartilha isso aí, né? Deixa que a obra de Deus seja feita de várias as formas, né? Que nós venhamos diminuir, o Senhor venha crescer, né? Por intermédio da palavra. Sim. Palavra que é vida, com alimento para a nossa vida espiritual. Esse é o nosso objetivo, né? Não é o objetivo aqui de agregar likes, né, visualizações. A gente fica feliz quando a gente vê, né, que está sendo visualizado. Mas o nosso propósito não é com base em visualizações. Não é ser youtuber da vida. Não é ser youtuber da vida. Né? Não, nem quero, rapaz. Você continua cortando seu cabelinho, continua mexendo. É barbearia aqui, nós estamos na barbearia aqui hoje. Uma barbearia, né? Barbearia aqui, ó. Né? Ó, então. o interessante aqui, ó, vai, né, encerrar aqui. Fala assim, Hernandes Lopes fala assim no livro dele: não há pessoas indispensáveis na obra. Não existe pessoas indispensáveis na obra. Não existe. Se eu não estiver lá, não faz. Faz sim, filho, faz melhor, viu? E faz melhor, né? Somos apenas cooperadores e não os agentes da obra. Meu querido, somos só cooperadores, não somos os agentes. Nós não agenciamos nada aqui. O Espírito Santo faz tudo isso. É ele, tá bom? Um abraço à minha família, um abraço ao pastor Josué, nosso presidente, ao pastor Marcelo Gatti, ao pastor Cícero também, a Luiz acompanha a gente, sempre está acompanhando já a gente. Estamos saindo fora das fronteiras de Tupã. Um amigo meu lá de Minas Gerais, rapaz. Minas Gerais. Mineiro. Passei um tempo lá, preguei em umas igrejas lá, foi bênção lá. Que bênção. Jefferson, né? Filho de um pastor lá, pastor também, dirige uma igreja lá. Benção. Deus abençoe. Marquinhos também está lá, nosso amigo lá em Minas Gerais. Pastor Valdir Garbim também, de vez em quando nos acompanha também nas lives. Pastor Josué, irmão Lourdes, lá em Herculante, também acompanha a gente de vez em quando aí. Apareceu aqui também o pastor Cido, Aparecido pastor também. Aparecido, isso. Benção. Né? Todos eles, né? Ou seja, então você vê que nós só somos cooperadores. Temos todos esses homens aí que estão acima de nós
né, no ministério, somos submissos a eles. Então estamos aqui debaixo da bênção deles. E nada aqui é feito às escuras, viu, irmão? Aqui é tudo assim, eles sabem que nós... Né? Ou seja, o primeiro a saber foi o meu pastor, né? Josué falou comigo aqui na sala dele, vamos fazer um trabalho aí diferenciado. E não, irmão, vai lá, mete broca. Aí que pensa, né? Deus abençoe também a minha família, minha esposa, né? Que às vezes me compreende na hora que eu tô ali, né? Meio cansadinho, sentado na mesinha ali, dando uma lida, né? Se alimentando um pouquinho. Mesinha. Uma meia dúzia de livro ali. Meia dúzia. E aí, às vezes a minha nenê vai lá, quer abrir a porta, não deixa o pai tá estudando, né? Deus abençoe a vida da minha família, a família do irmão Sérgio também, aos nossos pastores, pastor Josué também, né? Vamos estar orando, irmãos, por ele também, que está em recuperação. Isso, ele, a irmã Lídia também, né? Orar pela Casa Emanuel, que está pela Casa Emanuel, muito difícil. Né? A Casa Emanuel, né? Vamos estar fazendo, né? Orando um pelos outros, né? Agora não é hora de criticar, é hora de sermos solidários um com os outros. Sim. Né? E se for fazer uma crítica, né? Vai primeiro ver o que aconteceu. Vai ver a fonte, ver o que aconteceu primeiro. Agora essa reportagem fureira por aí. Fica achando que as coisas é de dentro para fora, às vezes é de fora que já vem para dentro. Então vai analisar certinho. Né? Mas que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores, presidentes. Não sei se cada um criticou levar a sua cesta básica? Hã? Não sei se cada um criticou levar a sua cesta básica para assistência? Rapaz, encher assistência para você, se cada um criticou, falou, em vez de falar, levasse lá uma cesta básica para ajudar, rapaz, ia ser benção, não ia ser não? Mas, amém. Pega para você. Deus abençoe a vida do meu pastor Marcelo Gatti também, né? Você e a sua família, a Renata que está grávida também, que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Mais um com o Marcelinho, tá na benção. Deus abençoe, meu querido. Até semana que até a próxima aula, até a próxima debate, discute, ou seja... Provavelmente é daqui 2 semanas que a gente faz um trabalho em uma semana, né? A gente dando essa filtrada, né? E na outra a gente, né, adentra aí. Né? Porque é muita coisa, igual o Sérgio falou, né? Senão nós fica horas e horas. Tem vezes de segunda-feira nós começa aqui umas 7h30, 8 horas, sai daqui 11h30. Chega em casa aprende a mulher. Né? Mas tudo para poder proporcionar aquilo que está, né, alimentando a nossa vida, a edificação da nossa vida, né? Deus abençoe a vida de vocês. Maravilhas. Então, nós estivermos vivos, né? Daqui a 15 dias.